Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí para mais um estudo do Bhagavad Gita. Hoje nós estudaremos o capítulo 1, versículo 23, o verso 23, na verdade. E o verso diz assim: Deixai-me ver aqueles que estão reunidos aqui prontos para lutar, ansiosos por conseguir na batalha aquilo que é caro, ao mal intencionado filho de Dhritarashtra. Dhritarashtra é o rei cego. O significado: o tom deste verso denota a força da indignação de Arjuna contra o mal que os seguidores de Duryodhana desejam alcançar pela luta. Duryodhana é o príncipe mau, no caso, o príncipe injusto que quer tomar à força o poder. Este desdém é tão grande que Arjuna nem sequer menciona o nome de Duryodhana. E, ao mencionar o pai de Duryodhana, Dhritarashtra traz vergonha a este também. Arjuna está certo de sua posição, certo que está tomando posição para salvaguardar a virtude e resistir à corrupção. Ele não considera que todos aqueles reunidos no exército adversário sejam maus em si mesmos, mas sim apoiadores do mal. No verso 21, Sanjaya se dirige a Dhritarashtra como o Senhor da Terra. Porém, aqui relata a insinuação de Arjuna de que Dhritarashtra está sendo levado à vergonha por causa das ações de seus filhos. Isso mostra que, como pai de seus mal-intencionados filhos, Dhritarashtra, o rei cego, é a última instância responsável pela ameaçadora destruição de toda a comunidade. Quando o karma, ação, coletivo, traz a ameaça da destruição nacional, está além do poder do indivíduo freá-la. Isto é mais verdadeiro ainda quando alcançou o limite máximo e está pronto para estourar em uma catástrofe. Portanto, é sábio que as pessoas de cada geração sejam cautelosas e não tolerem um aumento de ações incorretas à sua volta, mas sim arranque-as pela raiz, pois essas influências cumulativas dessas pequenas más ações feitas por indivíduos em suas próprias reduzidas áreas de atividade, que produzem as tensões nacionais e internacionais que levam à catástrofe. Existe uma forma de meditação transcendental, ensinada pelo Sr. Krishna, para ser praticada por cada indivíduo diariamente, com o objetivo de infundir a consciência transcendental divina em sua própria mente. Desta forma, o homem pode, por natureza, tornar-se livre das tendências incorretas e a fonte de influências benéficas em todas as esferas da vida. Se Dhritarashtra, o rei cego, como rei, houvesse educado seus filhos na arte de transcender e ganhar consciência divina, a família real dos Kauravas não teria sido a causa dessa grande guerra, que trouxe desastre à civilização da época. Esta é uma mensagem que deveria ser seguida em cada geração. É o dever de que todos que governam o mundo e daqueles que exercem a vida pública têm no coração o bem-estar da humanidade, organizar a educação de maneira que todos tenham a oportunidade de aprender como cultivar consciência divina. Não se deve permitir a nenhuma geração deixar para trás de si uma influência maléfica, pois suas consequências acumulativas serão colhidas pelas gerações futuras. Fim do significado. Aqui, gente, como a gente descreve sempre para vocês, a importância de uma nação escolher um ótimo arquétipo, uma ideia, um ideal de cidadão civilizado, que seja amante de suas constituições, das suas leis, e que não tolere violência, corrupção, pois as próximas gerações sempre pagarão. Como hoje a gente paga, a gente não está contente com a violência que tem nos grandes centros. Você pega aí grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Não há uma cidade grande, Salvador, que não tenha problemas hoje com a violência, com o crime organizado, com assaltos. Pessoas humildes estão no seu ponto de ônibus, onde vêm e as pessoas roubam seu celular, os poucos pertences que têm é levado daquelas pessoas.
E hoje parece que, por mais que você clame, ninguém te ouve. E isso é uma consequência da tolerância de gerações passadas, onde foi permitido que políticos corruptos ficassem no poder e roubassem o tanto que roubam. E com isso, parte do dinheiro que poderia estar sendo empregado na saúde e educação geraram consequências inevitáveis para nós hoje. Então, se hoje a gente não está contente com o que a gente tem, ainda assim, segundo este verso, é fruto dos governos passados. Ou seja, deste coletivo, parte da sociedade aceitou aquilo que era errado. E quando chega num nível de violência, como descreve aqui o verso e o significado, quase sempre a gente não consegue mais dar conta, ou seja, fazer parar essa violência. Agora vamos a mais um verso aqui para que a gente possa trabalhar mais essa filosofia, ou seja, a gente possa avançar um pouco mais. Já no verso 28 terá um significado um pouco maior, do qual a gente vai ler para vocês aqui com muito carinho e devoção. Possuído por extrema compaixão, falou assim em sua dor, vendo estes seus parentes, ó Krishna, reunidos, ansiosos por combater. Aqui é Arjuna, no momento em que ele se senta e olha para todos os parentes que estão na batalha, em que ele terá que lutar e até mesmo matar esses seus professores e parentes. E eis que a conversa começa. Então, para que você possa entender este contexto, nós vamos ler o significado. Este verso apresenta a base dos problemas que Arjuna exporá ao Sr. Krishna. Ele expressa seus pensamentos em voz alta ao Sr. Krishna, que está perto dele. O homem pensa em voz alta junto daquele que está próximo de seu coração, a mente, e é sábio o suficiente para acompanhar o pensamento. O Sr. Krishna é assim para Arjuna. Ele pode compartilhar seus pensamentos e sentimentos e pensar intimamente com ele. Possuído por extrema compaixão, e parentes indicam o princípio básico da dor, que nasce da condição do indivíduo e de seu relacionamento com os outros. Este verso não somente descreve a condição de Arjuna, mas também expõe o princípio fundamental do sofrimento na sociedade humana e busca sua solução. A compaixão está entre as mais gloriosas qualidades do coração. Extrema compaixão expressa plenitude de coração. Porém, uma vez que desvinculado das qualidades da mente, o coração, como tal, deixa de ser eficaz e apoiar a ação na vida. Até mesmo as qualidades positivas do coração e da mente não conseguem apoiar a vida na ausência de coordenação entre eles. Este verso proclama extrema compaixão como fonte de todos os problemas com os quais se defronta Arjuna, um homem altamente equilibrado e de caráter nobre. Todo o discurso do Sr. Krishna no Bhagavad Gita está estruturado para dar sabedoria à vida, e a técnica de viver que permite ao homem viver todas as boas qualidades da vida, com total coordenação entre o coração e mente. Por meio dessa sabedoria e desta técnica, o indivíduo é levado a um alto nível de consciência, onde alcança satisfação eterna dentro de si mesmo. Vive uma vida em plenitude, útil para si e para a sociedade. Uma vida assim apoia a natureza que o cerca. Tudo se torna harmonioso, resultado em relacionamentos ideais com os demais. Eis a glória do Bhagavad Gita. Registra para sempre e para o uso de todos os homens a sabedoria da vida e a técnica do viver. Para que os homens, para que todos possam viver uma vida livre de sofrimento, seleciona o caráter mais nobre. Arjuna, seguindo a mais equilibrada vida, e coloca essa vida totalmente sob influência das mais acalentadas qualidades de coração e mente. Neste nível elevado de glória e graça, onde o coração e a mente se encontram em seu auge, situa a causa básica de todo sofrimento
em todo ponto entre o coração e a mente. O coração está pleno de sentimento, saturado com amor. A mente está completamente alerta, cheia do sentido da justiça e do chamado dever. Ambos estão em seu pleno valor. Sofrimento algum poderia possivelmente tocar qualquer um deles em separado, como diz o Upanishad. Dvibhad Bhagavan Bhagavati. Certamente o medo nasce da dualidade. Aonde houver um sentimento de dois, medo e sofrimento podem existir. Dentro do homem, a mente e a coração. Estes, por suas próprias existências como dois, mantêm a possibilidade de sofrimento. Quando estão unidos, quando há harmonia entre um coração e uma mente, plenos de justiça e inspiração nobre, o sofrimento não pode surgir. Mas quando há uma falta de coordenação ou um conflito entre eles, automaticamente aparece o sofrimento. A dor de Arjuna nasce da diferença básica entre coração e mente. As escrituras religiosas prescrevem um modo de conduta para salvar o homem e incorrer em erros e sofrimento. Induzem o homem a fazer o bem e rejeitar o mal. O Bhagavad Gita, a escritura eterna da religião da realização, esse em seu diagnóstico do sofrimento, não se satisfaz apenas pela rejeição do mal ou aceitação da virtude. Mostra que o sofrimento pode resultar até mesmo de duas boas qualidades. Para que a vida seja livre de sofrimento, não é suficiente que o coração e a mente estejam livres de mácula do pecado e estabelecido no bem. O Bhagavad Gita se compromete a resolver completamente o problema do sofrimento. Situa a causa definitiva do sofrimento e fornece um meio de eliminá-la. A semente do sofrimento na vida encontra-se na dualidade inerente na diferença característica entre qualidades do coração e da mente. O Bhagavad Gita, portanto, toma Arjuna, já o mais nobre, livre de pecado e extremamente desenvolvido em coração e mente, e o coloca em um ambiente que estimula ainda mais o seu coração e mente. Uma vez que ambos constituam a tornar-se mais e mais ativos em seus respectivos domínios, a diferença básica em sua estrutura aumenta. Quando o coração e a mente encontram-se em seu nível mais sublime, cada um pleno de si, e um não se preocupa mais com o outro, deixa de existir qualquer elo entre os dois. O coração, plenamente saturado com amor, naturalmente tornar-se autossuficiente e independente de decisões da mente. Da mesma forma, a mente torna-se insensível ao grito do coração. Cada um separadamente está em estado de plenitude, mas por não haver comunicação entre eles, ambos deixam de contribuir para a atividade na vida. É por isso que Arjuna está em um estado de suspensão, sem atividade. A atividade tem início como o fluxo do desejo, quando o coração sente falta de algo e a mente reage a essa falta, ou quando a mente não sente que o coração responde. Uma corrente de desejo surge, então, entre ambos e flui em direção ao objetivo em vista, envolvendo diferentes faculdades do coração, mente e corpo, assim como o material disponível no ambiente. Com isso fica claro que deve haver comunicação entre o coração e a mente, para que o desejo surja. Esse é o fluxo do desejo, está na direção da corrente natural de evolução, será ainda apoiado pela influência invisível da natureza e encontrará a autorrealização. Arjuna encontra-se em um estado em que a mente e o coração mantêm-se elevados na plenitude de suas respectivas qualidades, sem elo entre elas. Na plenitude de coração e mente, onde ambos estão satisfeitos em si mesmos,
nenhum sente falta de coisa alguma. E assim, não há espaço para o desejo surgir. Na ausência de desejo, deixa Arjuna em um estado de suspensão, o qual toda a personalidade perde a sua estrutura dinâmica e enfrenta problemáticas aparentemente insuperáveis sempre que a necessidade da ação surge em qualquer esfera da vida. Desta maneira, o Bhagavad Gita retrata a situação na qual a vida pode ser cheia de problemas, mesmo quando estando estabelecida na reflexão de coração e mente. Ao resolver uma situação assim extrema, ele traz à luz a sabedoria e a técnica de viver a vida sem sofrimento em qualquer nível. Estabelece que a vida deve ser sem sofrimento. Ninguém jamais deve sofrer na vida. Este é o ensinamento do Bhagavad Gita. A dualidade é a causa fundamental do sofrimento. Mas quando todo o tempo da vida é dual por natureza, como pode a vida ser livre de sofrimento? Este tem sido sempre um problema sério, tanto na metafísica como na vida prática. A solução está em infundir no corpo da dualidade um extremo não dual, que abençoe a vida do homem com um status não afetado pelo sofrimento, mesmo que permaneça no campo onde o sofrimento é possível. Isso será apreciado à medida em que o discurso avança. Arjuna começa a colocar seus problemas diante do Senhor Krishna. Como no começo aqui do verso, estava falando, tudo se parece muito com aquilo que passa dentro da gente, Quando a gente às vezes reclama para Deus, a gente às vezes está possuído de bons sentimentos, mas existe uma dualidade em nós, Ou seja, o coração está sentindo uma coisa, a mente outra. Então aqui fica claro que essa confusão que existe dentro de todos os seres humanos é uma das maiores fontes de sofrimento, justamente essa dualidade. Ou seja, a terceira peça que se traduz aqui, como a gente fala que Deus, a centelha divina, está dentro de nós, acompanhando essa dualidade entre a mente e o coração. Agora resta a nós fazermos uma meditação e tentar entender exatamente o que esse verso tem a ver com a gente, com os nossos momentos de sofrimento. Eu encerro aqui com o verso 28 do capítulo 1. Espero que você continue acompanhando aqui esse estudo. E se você chegou até agora, para mim saber que você está acompanhando e está interessado, coloca aqui extrema compaixão, como foi citado aqui na leitura, extrema compaixão, seria importante para mim saber que você está acompanhando. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.